Olá, gente. Boa noite, tudo bem? Para nós é motivo de alegria, o Vladimir, poder mais uma vez estar participando da BitConf. Nossa primeira participação foi em maio do ano passado, onde a gente lançou praticamente a InnoX lá, juntamente com os nossos produtos. E agradecer ao Vladimir, a Rosa aí pela oportunidade de estarmos mais uma vez participando da BitConf, né, dessa vez aqui em Fortaleza. Tenho certeza que essa parceria vai ser bastante duradoura, porque para nós é um prazer estar somando aí com toda a BitConf. Mas eu também não poderia subir aqui em cima apenas para falar do case do mercado Bitcoin contra o Banco Itaú, que é o meu objetivo, que é discutir aí o encerramento unilateral das contas das corretoras de criptomoeda feita pelos bancos, né? E eu tinha que falar um pouquinho também da InnoX, da empresa na qual eu sou o diretor jurídico, atendo pelo jurídico da InnoX e de todo o grupo com a qual a InnoX participa. E a InnoX é uma corretora de criptomoedas, é uma exchange, só que nós temos dois grandes diferenciais, e um deles é a nossa liquidez, né? Nós conseguimos, através de um cartão de crédito pré-pago, bandeirado, nós conseguimos oferecer aí uma liquidez muito rápida, tá? Para transações que envolvam até R$200, esse valor de venda, né, dos bitcoins na plataforma, ele vai para o saldo do seu cartão em, no máximo, aí, 20 minutos. É praticamente instantâneo, né? A gente não vê isso em nenhuma outra exchange, nenhuma outra corretora de criptomoedas, né? Valores acima de R$200 também, a nossa liquidez é muito rápida, tá? Nós oferecemos lá na nossa planilha do site 24 horas, mas na prática este prazo ele é muito menor, por conta da forma com a qual a gente faz essa liquidação de venda para os nossos usuários, para os nossos clientes da plataforma. E este cartão ele é bandeirado, então ele traz suas vantagens, né? Quais são essas vantagens? Primeiro, que você pode utilizar em qualquer estabelecimento comercial em todo o mundo. Por quê? Porque ele é um cartão internacional. E também você pode poder sacar esses valores em qualquer banco 24 horas. Então, você quer ir para o cinema à noite, você faz a sua venda de bitcoins, sua liquidação de bitcoins na nossa plataforma, e à noite você tem o seu cartão aí turbinado para poder comprar aí o ingresso do cinema e comprar a sua pipoca e a pipoca da sua esposa, e poder utilizar isso de forma muito simples, de forma muito fácil, tá? A nossa plataforma, a nossa empresa, né, se chama InnoX, por quê? Porque ela é a junção de inovação com exchange. Então, na nossa primeira BitConf, em maio, nós trouxemos aí o diferencial, o nosso primeiro carro-chefe, vamos dizer assim, que foi o cartão, né? E por sermos uma empresa sempre inovadora, tendo como conceito principal a inovação, para esta BitConf nós trouxemos o MetaTrader 5. O MetaTrader 5 é uma plataforma de trading. Para o mercado secular, né, para o mercado tradicional, vamos dizer assim, para quem opera o mercado tradicional, quem opera com bolsa, né, quem fazem operações dentro do mercado tradicional financeiro, é a plataforma mais utilizada no mundo. As principais corretoras do mundo hoje utilizam o MetaTrader 5 para a realização dos seus tradings, tá? Aqui no Brasil, um exemplo muito clássico que nós temos e muito forte é o exemplo da XP Investimento. A XP Investimento, para o mercado tradicional, utiliza o MetaTrader 5. Inclusive, vende contas no MetaTrader 5. Mas a InnoX, a empresa mais inovadora do mercado hoje, trouxe o MetaTrader 5 de forma exclusiva no mundo,
para criptomoedas. Então, a INOX é a única empresa hoje no mundo que possui uma versão do MetaTrader 5 exclusiva para criptomoedas. E o MetaTrader 5 ela não é só uma plataforma para você realizar o seu trading. Junto com ela vem outras grandes vantagens. Mas que vantagens são essas? Primeiro, no MetaTrader 5, nós temos lá listadas 77 moedas. Então, com a nossa plataforma, você pode realizar o trading de 77 moedas. Tá? Então, essa diversificação de moedas é uma grande vantagem. Outra que é uma plataforma extremamente segura. Tá? Ela é tão segura que ela é a mais utilizada no mundo. É a única plataforma do país, no Brasil hoje, que trabalha com alavancagem de 1 para 10, podendo potencializar aí os seus ganhos de trading. Tá? Oferecemos também na nossa plataforma a possibilidade de vocês copiarem o trading de outros trading. Então você pode acompanhar quem são os traders que estão mais rentáveis dentro da plataforma e copiar os tradings dele. Essa é uma grande vantagem. Você pode usar as estratégias de um terceiro para poder otimizar as suas operações de trading. Tá? E também o MetaTrader 5 oferece aí alguns robôs para poder fazer com que eles trabalhem para você. Você que não tem muito tempo de ficar aí o dia todo na frente do computador, operando, estudando o mercado, fazendo previsões, fazendo contas, você pode utilizar um robô. E uma outra ferramenta que também foi desenvolvida por nós, tá? Desenvolvida lá no nosso laboratório, pelos nossos meninos lá, é a calculadora do trading. Quem trabalha aí, quem usa o trading, que trabalha aí com margem, com alavancagem, tem aí um pouco de dificuldade em fazer as contas dos pares, vamos dizer assim, Bitcoin, Ethereum. Você fazer as contas aí, isso se torna um pouco mais difícil, e quem não tem a expertise no mercado para fazer isso, quem não conhece o mercado para fazer isso, acaba encontrando um pouco de dificuldade. Mas nós, a INOX, resolvemos esse problema para vocês e desenvolvemos lá a calculadora do trading, através dentro da nossa plataforma. Vocês podem lá entrar e conhecer e fazer os testes lá da calculadora. E essa calculadora também em breve estará aí em um aplicativo de mobile, para que você tenha também a facilidade de fazer essas contas, essas conversões aí dentro do seu bolso. Com a possibilidade de fazer isso através do seu celular, que está aí dentro do seu bolso. Mas eu sou advogado e vim aqui falar um pouquinho sobre um case do mercado, que muitas pessoas têm acompanhado e muitas pessoas tiveram más notícias em relação a isso no mês de outubro. Hoje, estava conversando aqui com alguns colegas, o colega do Bitcoin Banco, e hoje as corretoras de criptomoeda possuem dois grandes riscos. Quais riscos são esses? Primeiro, é o risco legal. Por que é um risco legal? Porque nós, do mundo das criptomoedas, vivemos aí em um limbo, vivemos aí numa zona cinzenta, onde no país, acho que a gente pode dizer que a gente não tem 95% de ausência de legislação para regular qualquer tipo de operação em criptomoedas. Por que 95%? Não, é porque a Receita Federal ainda tem alguns pontinhos, algumas coisas que ela tem tentado regular, vamos dizer assim, que o nosso colega, Dr. Rafael, falou aqui ontem, logo no início da abertura da BitConf. Mas esse é o nosso risco legal, porque a gente não tem nenhum tipo de legislação que regule a atuação das criptomoedas hoje no país, das corretoras hoje no país. Então isso nos oferece um risco. Por que nos oferece um risco? Porque a gente corre o risco de, amanhã ou depois, vir uma legislação extremamente restritiva, e essa legislação restritiva
tá? Impedir o funcionamento das corretoras de criptomoeda, né? Se a gente sabe que no nosso país hoje a gente consegue ver de tudo, né? Inclusive, foi essa a tentativa que ocorreu na Câmara dos Deputados, onde possui uma comissão que está discutindo o assunto. E o primeiro relatório emitido pelo relator foi no sentido de criminalizar as pessoas jurídicas e pessoas físicas que fazem qualquer tipo de transações em criptomoedas. Então, por aí você vê que realmente é um risco. Mas, graças a Deus, os outros membros aí da comissão fizeram diversas emendas ao projeto de lei, emendas essas que descriminalizou as pessoas jurídicas e físicas que utilizassem as criptomoedas. Então, de alguma forma, caminhou para bom. Então, a gente tem o nosso primeiro é o risco legal, né? E um outro risco que nós corremos muito, né, envolve os bancos, né? Envolvem os bancos. Por quê? Qual tem sido a prática dos bancos hoje? Encerrar de forma unilateral as contas das corretoras que operam criptomoeda. De alguma forma, inviabilizando o próprio funcionamento dessas corretoras. E o caso mais emblemático que nós temos no mundo hoje é o case do mercado Bitcoin versus Banco Itaú. Tá? Esse foi o primeiro caso que ganhou a mídia, que foi discutido pelo STJ agora recentemente, e a decisão foi publicada agora no dia 10 de outubro. Infelizmente, essa decisão do STJ, da primeira turma, não foi uma decisão muito boa para as corretoras. Tá? Mas por quê? Acho que não tem ninguém do mercado Bitcoin aí não, né? Mas a argumentação que chegou ao STJ foi uma argumentação muito frágil. Foi uma argumentação que não levou a uma decisão favorável para as corretoras. E tínhamos total condições de reverter essa decisão. E isso seria muito vantajoso. Por quê? Como nós temos uma decisão desfavorável no STJ, essa decisão vai causar uma avalanche, vai causar um efeito cascata nas decisões de primeiro grau. Por quê? Porque os juízes agora vão se basear nessa decisão do STJ para sentenciar os seus processos e até para deferir as liminares. E isso, para nós, não é muito bom. Talvez, se o processo tivesse sido encaminhado por um outro rumo, desde a sua origem, desde o início, essa decisão no STJ teria sido diferente. Tá? Agora, cabe a nós, aí, advogados dessas corretoras, fazer com que mais processos cheguem ao STJ e que a gente tente mudar o primeiro posicionamento do STJ. Com isso, a gente também está contando aí com a ajuda de algumas associações que também estão lutando nesse sentido. Mas vamos conhecer, então, o que ocorreu com o mercado Bitcoin e o Banco Itaú. O Banco Itaú notificou o mercado Bitcoin, dizendo que até 30 dias iria encerrar as suas operações e que o mercado Bitcoin deveria indicar uma outra conta corrente para fazer a transferência dos fundos, tá? Ou realizar o saque de todos os valores e devolver os cartões, devolver os talões de cheque, devolver todos os documentos. Com isso, o mercado Bitcoin entrou com uma ação, tá, contra o Banco Itaú, fez um pedido liminar, que foi uma tutela antecipada, um julgamento antecipado, pedindo para que o Banco Itaú mantesse a conta aberta. Mas essa liminar foi indeferida de pronto, o processo seguiu e chegou até a sentença. E na sentença, a gente pode observar algumas coisas. Nós temos aí, de um lado, a argumentação utilizada pelo mercado Bitcoin e a argumentação utilizada pelo Banco Itaú. Então, o mercado Bitcoin, ao ingressar com o processo,
argumentou que o Banco Itaú estava cometendo prática abusiva e ato ilícito, tá? No encerramento unilateral das contas. Prática abusiva por quê? Porque estava violando o artigo 6º e o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, tá? Dizendo que o fornecedor do serviço não pode impedir, tá? Não pode negar a prestação do serviço àquela pessoa, àquela empresa que preencha todos os requisitos para como tomador desse serviço. Então, o Banco Itaú usou isso como argumentação, tá? O Código de Defesa do Consumidor. Mas para que o mercado Bitcoin utilizasse como fundamentação os artigos 6º e 39 do Código de Defesa do Consumidor, primeiro, o mercado Bitcoin precisa, né, ser visto como um consumidor perante o banco, tá? E também a violação do artigo 187 do Código de Defesa do Consumidor, que fala sobre a prática dos atos ilícitos. E, além disso, a ausência de probidade e boa-fé no encerramento unilateral de suas contas. E o Banco Itaú, na sua contestação, tá, a primeira coisa que ele manifestou foi o desinteresse comercial. Olha, eu não tenho interesse de manter o mercado Bitcoin como a minha cliente, primeiramente. Tá? Então, se eu não tenho interesse comercial neste cliente, eu não preciso tê-lo na minha carteira de clientes. Tá? E fundamentou isso, né, fundamentou a sua decisão de acordo com as determinações do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional. Tá? Há uma resolução no Conselho Monetário Nacional, resolução 2025 de 1993, que diz que o banco ele pode, de forma unilateral, rescindir os contratos de conta corrente, desde que notifique o seu correntista com um prazo mínimo de 30 dias. O Banco Itaú fez essa notificação. Essa previsão ela é contratual. Isso está previsto no contrato de conta corrente do correntista. Tá? Então, se está previsto no contrato, o contrato nada mais é do que um pacta sunt servanda, né, que é um pacto entre as partes, é um acordo de vontades. Teoricamente, o mercado Bitcoin deveria saber que essa era uma previsão legal no contrato. E também que foi realizada a notificação prévia. Sendo assim, o Banco Itaú entende que a rescisão unilateral do contrato não ocorreu de forma abusiva, tampouco houve o cometimento de ato ilícito. Tá? Esse número aí, para vocês que querem consultar, podem consultar, é o número da origem do processo que ocorreu lá no Tribunal de Justiça de São Paulo. Daí veio a sentença. O que a sentença disse basicamente? Disse que, olha, mercado Bitcoin não pode ser considerado como um consumidor do banco. Então, afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, afastou a argumentação lá de aplicabilidade do artigo 6º e artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Tá? E também, a sentença disse que não houve, né, a violação do artigo 187 do Código Civil. Então, não houve a prática do ato ilícito. Dessa sentença, o mercado Bitcoin recorreu ao Tribunal de Justiça de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo se reuniu e analisou a situação e emitiu um acórdão dizendo o quê? Mantenha-se a sentença de primeiro plano. Tá? Manter a sentença é o quê? A argumentação utilizada pelo juiz para manter o encerramento, faça-se a manutenção dessa sentença. E o acórdão trouxe mais uma informação, que foi o que? Não houve a ocorrência de prática abusiva, uma vez que há a possibilidade de rescisão unilateral no contrato e que houve a regular notificação. Mantenha-se a decisão do juiz Acor,
que é o juiz de origem do processo. Dentro do nosso processo civil, deste acórdão, cabe um recurso ao STJ. E esse processo subiu ao STJ. Tá? Ele se tornou um recurso especial, que é o recurso especial 1696.214 São Paulo. Tá? E ele foi julgado pela primeira turma, e eu coloquei aqui apenas o voto do relator e o voto da ministra Nancy Andrighi, que foi o voto que divergiu o voto do relator. Todos os outros 3 ministros votaram de acordo com o relatório do relator. Então, vamos ver quais foram as argumentações utilizadas pelo ministro relator e quais foram as argumentações utilizadas pela ministra Nancy. Por quê? Porque a ministra Nancy foi o único voto que divergiu do relator e, infelizmente, foi voto vencido. Tá? O julgamento ficou em 4-1 a favor do Banco Itaú. Dentro deste processo, houve uma intervenção da ABCB, tá? Da Associação Brasileira de Criptomoedas e Blockchain, que manifestou a sua intervenção no processo por meio de um instituto chamado Amigos Curiae. Então, é quando um terceiro, que representa uma classe, tá, de pessoas ou da sociedade, entra no processo para auxiliar aquela parte que lhe interessa. Infelizmente, esse pedido de Amigos Curiae foi negado, tá? Foi negado, não foi para frente, mas a manifestação da ABCB foi muito melhor do que o próprio recurso do mercado Bitcoin. Tanto é que, em das sessões de julgamento, o advogado do mercado Bitcoin trouxe um assunto que nunca havia sido discutido em todo o decorrer do processo, que era o quê? Que era a violação dos aspectos concorrenciais que o Banco Itaú estava cometendo. Então, na decisão, a primeira coisa que o ministro relatou foi, olha, há a ausência de pré-questionamento, então isso não foi dito lá atrás, então não tem como agora eu decidir com base nessa questão. Aí é onde eu digo que o negócio foi meio falho. Por quê? O relatório do relator foi até bastante incisivo nisso, dizendo assim, olha, não pode o advogado do mercado Bitcoin vir agora somente em memoriais e sustentação oral dizer que o Banco Itaú cometeu infrações contra o direito econômico e também contra as relações concorrenciais. Porque isso foi feito apenas em sustentação oral e em memoriais. Então, como não houve pré-questionamento, eu afasto, tá, esses pedidos com base no aspecto concorrencial. E o relator ele fez uma diferença entre as relações de consumo e de insumo. Tá? Ele fez isso para quê? Para afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, da mesma forma que foi feito na sentença de primeiro grau. Mas ele fez isso com base na diferença entre o consumo e o insumo. Tá? Então, a corretora de criptomoedas, ela não é uma consumidora do banco no que diz respeito à abertura das contas correntes. Mas o mercado Bitcoin utiliza as contas correntes como insumo para a prestação do seu serviço. Então, as contas correntes são o meio pelo qual as corretoras utilizam para atender e prestar os seus serviços. Então, com base nisso, a gente afasta a aplicabilidade também do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, aí afastou
a aplicabilidade do artigo 39, os incisos 2º e inciso 9 do Código de Defesa do Consumidor, que fala sobre a prática abusiva. E ele foi além. Ele disse, olha, o direito de encerrar as contas correntes é um direito subjetivo. Por que é um direito subjetivo? Porque ele está previsto no contrato e houve a notificação prévia. Então, não pode-se dizer que houve aí a prática do ato ilícito, sem falar na previsão legal que há, que é a Resolução 2025 de 1993 do Conselho Monetário Nacional. E ele ainda foi além, utilizando a própria argumentação do mercado Bitcoin para depor contra ela. Foi o que, há uma legitimidade no encerramento dessas contas pelo aspecto mercadológico. Por que há uma legitimidade? Ficou bem pequenininho aqui, mas eu vou ler para vocês. Atividade empresarial potencialmente concorrente, capaz de produzir impacto no faturamento. Por esse motivo, o encerramento não se configura como prática abusiva. Veio o advogado do mercado Bitcoin e disse o seguinte, sabe por que o Banco Itaú encerrou nossas contas? Porque nós colocamos medo nos bancos, porque nós somos capazes de reduzir o faturamento dos bancos. Aí o ministro utilizou essa própria argumentação. Disse, olha, se você é um concorrente potencial e a sua atividade é capaz de reduzir o faturamento do banco, por que o banco vai manter você como cliente? É um paradoxo, né? Pô, se o cara tem capacidade de me ferrar, eu vou, né? Então, o magistrado utilizou dessa argumentação. E o voto dele foi seguido por outros 3 magistrados, sem acrescentar nada a isso. Mas veio a ministra Nancy e teve o voto 50% diferente, mas um 50% muito importante, e que nós, advogados, devemos explorar essa argumentação desde o início, para que os nossos processos cheguem ao STJ e a gente consiga reverter essa decisão. Então vamos lá. A ministra Nancy, ela seguiu com o relator em 3 aspectos. Primeiro, a ausência do pré-questionamento quanto ao aspecto concorrencial, ela seguiu com o voto do relator. Primeiro, e segundo, ela também seguiu com o voto do relator em relação à diferença entre consumo e insumo. Seguiu com o relator. E também em relação à não aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Então ela seguiu esses 3 aspectos. Mas ela divergiu em relação a um outro aspecto muito importante, que é a utilização da teoria da infraestrutura essencial. O que diz essa teoria? Diz o seguinte, em um meio onde há um monopólio, não pode o detentor desse monopólio, negar a prestação de um serviço que seja essencial ao seu potencial concorrente. Que monopólio é esse? São os bancos, né? Todos nós sabemos que os bancos hoje estão concentrados em muito poucos atores, né? Nós temos hoje, são poucos grupos, são poucos bancos hoje que dominam o mercado, né? Há uma prática aí no mercado financeiro de compra, né? de fusões, né? Entre bancos. Então, a ministra Nancy, ela, utilizando da teoria da infraestrutura essencial, ela disse, houve sim a prática abusiva. Por quê? Porque os bancos, sendo detentores deste tipo de serviço esse que é essencial para a prática da atividade do mercado Bitcoin, não pode o Banco Itaú encerrar as suas contas. Por quê? Porque ela está negando ao seu cliente uma infraestrutura essencial para a prestação do seu serviço. E por conta e base nessa teoria, ela divergiu do relator e, infelizmente, foi voto vencido, tá?
e as corretoras saíram perdendo com isso. Tá? E o grande prejuízo que temos em relação a isso é que esse tipo de decisão, essa decisão do STJ, ela vai ser seguida, tá, pelos juízes aí de primeiro grau, tá, e dificultando as exchanges de poder fazer o seu serviço, prestar esse serviço a uma comunidade hoje que é muito grande, né, que é aí a comunidade aí que utiliza das criptomoedas. O mercado Bitcoin entendeu que a sua argumentação foi um tanto frágil e poderia até ter recorrido ao Tribunal Pleno do STJ, porque esse processo foi decidido na turma. Tá? Essa decisão ela poderia ter subido para o Pleno, mas o mercado Bitcoin preferiu não recorrer dessa decisão e o processo voltou ao tribunal de origem. Tá? Nós, lá em Brasília, tivemos uma situação muito parecida. Tá? Nós tínhamos uma conta corrente em um banco regional, que assim, não nos trouxe tantos prejuízos, porque nós temos presença em todo o país, né? E essa conta era uma conta do BRB, que é o Banco Regional de Brasília, né? E o banco nos notificou também, nos pediu que recolhêssemos todos os fundos que haviam em nossa conta bancária, que fizesse a transferência e que as nossas contas seriam encerradas. Então, a nossa conta no BRB foi encerrada, mas até hoje, né, nós ainda possuímos conta no Banco Bradesco e na Caixa Econômica, mas na Caixa Econômica o gerente nos fez 500 visitas, no Bradesco eu fiz 500 visitas aos gerentes do Bradesco para conversar, para explicar, para falar como é que funciona o nosso negócio, explicar o que é criptomoeda para os gerentes, como é que funciona e tal. Então, assim, nós utilizamos uma estratégia de que é o quê? Aproximar o banco da nossa empresa para conhecer o nosso mercado e entender que o nosso mercado não é prejudicial ao mercado dos bancos. Tá? Então, o caso mercado Bitcoin e Itaú, infelizmente foi o primeiro, não deveria ter sido o primeiro, outro processo deveria ter chegado lá, porque eu tenho certeza que eu tenho acompanhado aí outros processos. Nós temos pelo menos outros 30 processos correndo nos tribunais pelo país para decidir, para ser julgado com essa mesma temática. E eu espero que desses 30, alguns cheguem ao STJ e que nós consigamos aí mudar o posicionamento do tribunal em relação a essa questão. Mas não é só isso hoje, dentro da área legal de uma corretora, que tem nos causado um tanto de preocupação ou que nos merece atenção. E eu vou um pouquinho além do tema proposto para trazer a título de conhecimento para vocês outros dois assuntos. Primeiro, é a representação que foi feita pela ABCB, tá? O seu presidente esteve aqui no primeiro dia, o Fernando Furlan, falando um pouco sobre essa representação. E essa representação nos pôde fazer com que a gente entendesse um pouco melhor qual é o pensamento dos bancos em relação às corretoras. Tá? Então, a ABCB ela congrega aí algumas corretoras e, com base em o que originou essa representação foi o cancelamento de uma conta da Atlas Quantum, né, que é uma associada mantenedora da ABCB e que, com base nesse episódio, entrou com essa representação no CAD. Tá? Qual foi o principal argumento da ABCB em relação a isso?
é o cometimento de infrações contra a ordem econômica e da concorrência. Tá? Então, os bancos estão utilizando do seu poder de monopólio ali, vamos assim dizer, para encerrar as contas e impedir que as corretoras exerçam qualquer tipo de concorrência com elas. E no trâmite de todo o processo, a ABCB notificou os principais bancos brasileiros e requereu algumas informações, tá? Algumas motivações para o encerramento dessas contas. E analisando ali, resposta por resposta, eu cheguei em respostas que, somando, tá? Resumindo, encontra-se aí no número de 6 principais respostas. Qual é a primeira? A obrigação de combater a lavagem de dinheiro e o terrorismo. De 2015 a 2017, teve uma pesquisa no Reino Unido, onde disse que há um baixo risco de lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas. Risco, inclusive, menor do que o risco que os próprios bancos possuem. Então, para nós não é uma argumentação válida. Tá? Até pela própria rastreabilidade que há dentro da blockchain, né, das transações em criptomoedas, esse argumento cai por terra. E outra, ninguém compra ou vende, ninguém assim, talvez eu seja um pouco, mas 90% das pessoas que compram ou vendem criptomoedas fazem isso por meio de quem? Das próprias instituições financeiras, dos próprios bancos. Né? Então, se eu quero comprar uma criptomoeda, tenho esse dinheiro na minha conta bancária, para eu comprar moedas na Inoex, o que eu tenho que fazer? Transferir esse recurso da minha conta bancária para a conta bancária da Inoex. O meu banco tem as suas práticas de compliance. O banco da corretora também tem as suas práticas de compliance. O meu banco sabe a origem do meu dinheiro. O banco da corretora sabe a origem do dinheiro que ela está recebendo. Não é verdade? Porque o banco sabe. Aí o spread fiscal, que é aí a reunião de todas essas informações juntamente com a Receita Federal. Né? Então, por que dizer a prática de lavagem de dinheiro? Essa argumentação não cola. A ausência de CNAE. CNAE é um cadastro nacional de atividades econômicas, onde aí congregam aí, são códigos que determinam a atividade econômica das empresas. Tá? Não há um CNAE específico para as corretoras. Porém, 99% das corretoras utilizam o mesmo CNAE. Tá? Por quê? Eu, quando quando a gente foi constituir a Inoex, com certeza eu consultei as outras corretoras para saber qual eram os CNAEs que essas corretoras utilizavam e segui o mesmo padrão. Tá? A ABCB também está com um projeto em relação a isso para a criação de um CNAE específico para as corretoras. Incompatibilidade entre movimentação financeira e a atividade econômica. Aonde está essa incompatibilidade? Eu não consigo enxergar. Por quê? Porque a moeda tem uma cotação, né? Então, se há uma compra e venda, é com base nessa cotação, e é uma corretora. Né? Ela trabalha ali fazendo essa intermediação de compra e venda. Né? E as corretoras de câmbio não fazem praticamente o mesmo trabalho? E há uma incompatibilidade de movimentação financeira em relação a atividades que elas exercem? Também entendo que não. Falta de comprovação de origem ou de destino dos recursos. Como? Eu disse isso agora há pouco. Meu banco sabe de onde vem meu dinheiro. Porque o meu cliente, né, o meu patrão ali, o meu chefe que me paga, ele precisa recolher os impostos do meu pagamento, ele precisa informar a Receita Federal que está me pagando, ele precisa reter o meu imposto de renda que ele está me pagando. Então, o meu banco sabe a origem do meu dinheiro. E o banco da corretora que eu utilizo sabe também a origem do dinheiro, porque ele sabe que fui eu que mandei o banco para lá. Eu mandei o dinheiro para lá. Então, não há como dizer falta de origem. Tá? Hoje, eu não conheço uma corretora que alguém chegue lá com mala de dinheiro
e entrega assim na porta da corretora e fala, eu quero 50 bitcoins. Se o dono da corretora tem a cabeça no lugar, ele vai colocar esse cara para correr. Não é verdade? A ausência de regulação, sim. Há uma ausência de regulação. Mas quem é que tem que regular? São as próprias corretoras que têm que regular? Não. Quem tem que regular? É o Estado. Se o Estado está deixando de cumprir o seu papel, nós precisamos ser prejudicados? Vá cobrar o Estado, não a mim. Tá? Desconhecimento do ramo de atividades das exchanges. Meu amigo, se você desconhece, vá visitar seu cliente. Faça como o nosso gerente da Caixa Econômica, passou praticamente uma semana indo lá todos os dias. Eu fui lá explicar para nosso gerente do Banco Bradesco o que a gente fazia. Até então, todos os dias eram mensagem para o nosso financeiro. Fui lá, sentamos, conversamos. Agora, você acha que banco, com o poder econômico que tem, com a capacidade de buscar informações no mercado que tem, pode utilizar isso como argumentação para encerrar as contas? É infundado isso. Então, este é o cenário que nós temos hoje em relação aos bancos, no que diz respeito ao relacionamento com as exchanges. E agora, mais uma nova, recente, que inclusive se encerra agora no dia 19, é a consulta pública da Receita Federal do Brasil quanto a uma instrução normativa que irá afetar as corretoras de cara. O nobre doutor Rafael aqui ontem já disse muito bem, inclusive em detalhes muito importantes. Eu que não sou da área tributária não consigo perceber, ele que é da área tributária consegue enxergar coisas que eu que sou da área empresarial, corporativa, não consegui enxergar logo de cara, mas analisando ele tem muita razão em tudo aquilo que ele falou. Tá? Então é a consulta pública número 6 de 2018 da Receita Federal e basicamente, tá, essa instrução normativa ela veio com qual função? O que a Receita Federal quer em relação a isso? Então, essa instrução normativa ela vai dispor sobre a prestação de informações relativas às informações realizadas, das operações realizadas com criptoativos. Então, é a obrigação das corretoras informarem as movimentações de criptomoedas de todos os seus clientes, sendo pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Obrigar as empresas a prestar informações relativas às operações de compra e venda. Permitir a verificação de conformidade tributária. Não há uma instrução normativa relativa à tributação das operações de criptomoeda. Não tem uma resolução. Porém, desde 2014, lá na sessão de perguntas e respostas, a Receita Federal vem dizendo que as pessoas que operam criptomoedas devem declarar as suas operações e, se as suas operações excederem o limite de isenção, recolher o imposto. E seguirá a mesma logística de apuração de imposto utilizada para o ganho de capital. Não há uma instrução normativa dizendo isso. Há apenas uma resposta a uma pergunta dentro do perguntão lá da Receita Federal. Tá? Olha a que nível nós chegamos de ser obrigados a recolher um tributo ou a declarar uma operação com base apenas em perguntas e respostas. É o Brasil. Combate à lavagem de dinheiro e à corrupção. Não preciso dizer, já disse. Tá? A probabilidade de ocorrer a lavagem de dinheiro é muito pequena. Tá? Eu acho que o máximo que se consegue fazer utilizando criptomoedas, é apenas uma das pernas da lavagem de dinheiro, que talvez seja ocultar um bem. Mas isso por si só não se caracteriza a lavagem de dinheiro, que para caracterizar a lavagem de dinheiro, talvez seja a utilização, transformar algo ilícito
em algo lícito, seja ela pela aquisição de um bem ou de outros mecanismos aí que eu não quero e também não preciso saber como é que se faz, né? Combater a evasão fiscal. É lógico, se eu entendo o seguinte, se não há uma instrução normativa, se não há uma lei que me obrigue a declarar isso, eu entendo que isso fique por minha livre e espontânea vontade. Mas é lógico que algumas pessoas não querem pagar para ver, porque se ela não fizer isso e cair na malha e ser perguntado sobre isso, ela pode ser taxada aí até em 150% e ter que recolher um imposto, pagar multa e tudo, e até depois, para recorrer isso, sai caro, o advogado sai caro, talvez você tenha que fazer a caução, então gera todo um desgaste aí para o contribuinte. Então é isso que nós temos hoje, de mais novo no cenário jurídico e legal envolvendo as corretoras. É essa decisão aí do STJ, tá? Nós temos essa representação no CAD, que eu espero muito que surta um efeito muito bom, tá? Em relação a tudo que está acontecendo, e agora essa resolução e essa consulta pública envolvendo a Receita Federal, e que vocês, que são conhecedores do mundo de cripto, que são pessoas inteligentes, acessem, vejam lá a instrução normativa e, por ser uma consulta pública, emita a sua opinião ou sugira alguma coisa nessa resolução. Eu agradeço a todos vocês, a atenção de vocês, esse tempo. Às vezes eu sei que é um pouco chato escutar, quem não é do ramo, assim, escutar aí uma pessoa falando sobre coisas jurídicas, coisas legais, mas eu entendo que são temas de extremamente relevância dentro do mercado de criptos hoje, dentro do mercado das corretoras, das exchanges de criptomoeda. Mais uma vez, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Até mais.